David, presbítero David, sou líder da Jubrac e a Dobrac aqui no estado de Pernambuco, né, para quem não conhece. Mas eu quero agradecer a vocês pelo tempo que vocês estão, né, se dedicando aí para aprender, para o exercício do ministério que vocês estão atuando, que é a liderança, né, que nós estamos. E é uma temática importantíssima para que a gente tenha conhecimento, né, devido à situação que a gente tem vivido, né, passado, e muitos afrontes sobre a questão da sexualidade, e a gente precisa, como igreja do Senhor, ter esse conhecimento, e o melhor de tudo é a luz da Bíblia. Né? Quero fazer menção aqui dos nossos inscritos para essa semana. Nós temos líderes, né, de jovens da Jubrac e de Adobrac de Pernambuco. Nós temos alguns pastores também que estão inscritos e que estão participando. Né? Temos alguns líderes de Jubrac e de adolescentes também, né, do Maranhão e também do Ceará. Então, a gente fica bastante alegre com a participação dos irmãos. Alguns eu acredito que já estão aqui na sala, né? Outros ainda não, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, tá bom? Gente, Joab está por aqui, o Theo também já está por aqui, mas eu queria que vocês, rapidamente, ou pelo chat, ou abrindo o microfone rapidinho, que vocês pudessem apresentar rapidinho. Eu sou de tal lugar, eu sou daqui de Recife, enfim, da onde você está falando, só para a gente conhecer. Vou passar algumas instruções para o decorrer dessa palestra, e depois vocês vão estar aí diretamente com o palestrante da noite, tá bom? Eu queria conhecer vocês rapidamente. Tem alguns nomes aqui que eu não conheço, com exceção do Theo, com exceção do Joab, né, e da equipe da Jubrac Pernambuco. Tem gente aqui que eu não conheço, então eu gostaria muito e todo mundo pudesse se apresentar, tanto no chat quanto aqui, ligando o microfone, enfim, que vocês pudessem estar falando rapidinho, não precisa demorar muito, ok? Quem vai ser o primeiro? Vamos lá? Daqui a pouco a gente começa aqui a palestra de hoje. Deixa eu ver quem vai ser o corajoso e a corajosa aí, se apresentar, dizer seu nome, de onde está. Boa noite, graça e paz do Senhor para todos. Meu nome é Ivone Magalhães, eu sou a dirigente da Secretaria de Missões da Igreja Brasil para Cristo, em São Martins, Recife. Amém, irmã Ivone. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos lá, mais alguém? Lidiana está por aqui, né, da nossa diretoria estadual da Jubrac, Pernambuco. Vou citando o nome, tá certo, então vamos lá. É melhor, obrigado. Alana Rafaela, é de onde? É de Pernambuco? É de outro estado? Me ajude aí. Boa noite, eu sou do estado do Maranhão, eu sou da cidade de São Luís, eu faço parte da congregação de São Bernardo. E eu sou uma das líderes da Minibrac, e aí meu pastor me indicou, eu estou participando hoje. Muito bom, bem-vinda, Alana. Deus te abençoe. Aldenaide é uma de nossas líderes de Jubrac aqui do estado, né? De Cavaleiro, ela está por aí também. Ivone já falou que é de São Martim. Gessé Maia, pelo nome, é de Maranhão. Não é isso? Cadê o Gessé? Está por aqui, deixa eu ver. Boa noite, a paz do Senhor. Sou Gessé, da sede de São Luís também, da congregação em Raposa. Sou líder da Jubrac em Raposa. Amém, Gessé, bem-vindo, Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui, Dênia Paulina. Dênia é a minha vice-coordenadora na comissão da Adobrac, aqui no estado de Pernambuco, ela está por aqui também. Glória a Deus por isso. Joab FS por aí, mas não alguma coisa, né? Está aqui também com a gente. Juliene, nossa líder de Jubrac no interior, no Agreste, né, Juliene? Deixa eu ver aqui mais.
Lidiana Maria Santos é nossa também líder de Jubrac aqui em uma das nossas igrejas. Mariane Carolino também. Rafael Regis também, equipe de Jubrac local. Risolante, eita, nossa líder da Mini Brac do estado de Pernambuco, esposa do nosso pastor presidente, também está por aqui, irmã Risolanda. Bem-vinda, irmã Risolanda, Deus abençoe. Pode falar aí um pouquinho. Bom, boa noite para todos. Amém, boa noite. Roseino Alves, é isso? De onde? A irmã que está por aqui. Irmã Rose, é isso? Rose Alves? Não conseguiu. Irmã Silvânia Lopes. De onde é a irmã? Boa noite, graça e paz. Boa noite. Sou da sede do Brasil para Cristo, em São Luís do Maranhão. Amém. Bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Obrigada. Suenai, que é nossa coordenadora de regional também, do nosso estado de Pernambuco. Irmã Valéria Oliveira. De onde é a irmã, Valéria? Eu acho que não tem conseguido lá ouvir. Então, mais alguém entrou? Eu acho que não, né? Bem, irmã Edjane também é líder de adolescentes ali na nossa igreja em Carpina, né? Uma regional em Carpina. Bem, depois vocês, se quiserem, podem ir colocando aí, tá certo? No chat o nome de vocês. Quem não conseguiu falar, tá? Porque aí vai ficar gravado aqui e a gente vai gravar isso direitinho. Irmã Rose, pode falar. Irmã Rose levantou a mão. David. Oi, Dena, pode falar. Boa noite, paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Um grande prazer estar nesse evento maravilhoso, onde estamos aqui juntos para aprendermos, né? Mais ainda, mais e mais. É um prazer, uma satisfação. Garanto que os líderes que estão conosco, os nossos palestrantes, estão aqui ansiosos para este dia. Então, vamos que vamos aprender com todos, tá? Beijão no coração de vocês. Estamos aqui ligadinhos. Um beijo. Obrigado, Dena. A irmã Rose levantou a mão. Consegue falar, irmã Rose, para dizer de onde a irmã é? Eu acho que ela não está conseguindo abrir lá. Bem, gente. Joaquim também. Ah, tá, conseguiu? Pode falar. Tá. Eu sou a Rose, quero aprender muito nessa palestra, também sou líder de jovens, e com certeza eu sei que Deus muitas coisas maravilhosas revelar para nós através desse estudo. Eu não entendi de onde a irmã é. Amém? De Fortuna, Maranhão. Ah, a irmã lá de Fortuna, certo, irmã, bem-vinda. Bem, gente, então, vamos... A internet aqui não é muito boa não, viu? Tá bom, mas me ouviu, não foi? Conseguiu ouvir tranquilo? Sim, sim. Ok, bem-vinda, viu? Queridos, então deixa eu passar algumas instruções para vocês, a gente já vai começar, tá bom? Que o tempo é curto, né? E tem muita coisa para a gente ouvir hoje, tá? A gente tem esse momento importantíssimo de conhecimento, né? Tenham papel, caneta, anotem, tá? É muito importante e ouçam aquilo que as escrituras trazem a respeito, né, do tema que a gente vai trabalhar na noite de hoje, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer ao palestrante, a nossa instrução é o seguinte: faça a sua pergunta no chat aqui da sala, tá bom? Porque aí ele vai estar explanando o conhecimento
Essa é a nossa orientação. Mas, se o palestrante quiser, na palestra, abrir no decorrer, ele for perguntar, abrir espaço, então aí, quando ele começar, ele tem toda a liberdade de fazer como ele deseja a sua apresentação, tá bom? Mas a nossa orientação primeira é, se tiver alguma dúvida, pode fazer no chat, a gente vai estar observando as perguntas. No final da palestra, a gente vai pegar algumas dessas básicas logo e pode colocar para ele responder, e as outras a gente vai fazer um podcast, tipo uma mini entrevista, e amanhã ou quarta, a gente está liberando, né, esse podcast com as perguntas que vocês fizeram no decorrer da palestra, tá certo? Então, qualquer dúvida que tiver ou a pergunta, joga no chat. Algumas delas a gente vai colocar para ele responder, dando tempo. Caso não, a gente vai pegar as suas perguntas e fazer um podcast com resposta direitinho para vocês terem o conhecimento daquilo que vocês estavam em dúvida, tá bom? Então, esse é a primeira instrução. Segundo, microfones desligados, por favor. Se alguém desejar ficar de câmera aberta, né, para você, seria ótimo. Cuidado com vestimenta, cuidado com aparições aí, né, tá certo? Por trás de você na sua câmera. Tenha cuidado, porque vai estar gravando e tudo isso vai estar registrado, tá ok? Então é isso, bem-vindos a todos, a equipe, aos líderes, tanto do Estado, quanto do Maranhão, quanto do Ceará, que vai estar entrando daqui a pouquinho, algumas pessoas já estão, e quem entrou depois, todos sejam bem-vindos, a gente vai começar, tá, o nosso momento. Theo está por aqui já, ele vai falar dele um pouco, apresentar, né, quem é o Theo, e também ele vai ter vai dar alguma palavra a vocês em alguns projetos dele, e depois ele vai estar aí tratando do tema que foi, assim, dedicado a ele na noite de hoje, tá bom? Theo, querido, boa noite, bem-vindo, quero agradecer aí sua disponibilidade para esse tempo, para esse momento, e quero passar aí para você a direção dessa palestra. Fique à vontade, tá certo? A nossa regra aqui não vai interferir. Se você quiser mudar tudo, você pode mudar tudo. Fique à vontade, tá bom? Tá bom, pastor, amém. Estão me ouvindo bem? Estou sim, estamos sim. Amém, obrigado, pastor. Obrigado pelo convite, já quero agradecer, né, por essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, com as irmãs. É uma honra, né, poder compartilhar da palavra de Deus, é uma honra a gente poder pregar o evangelho, né? E estamos aqui nessa noite, nesse grande desafio que é a gente falar um pouquinho sobre a sexualidade humana, segundo a palavra de Deus. Quero agradecer o convite, pastor, agradecer aí a irmã Joab também, que fez a ponte aí, né, pelo convite. Eu gostaria de orar antes da gente começar, pode ser, pastor? Pode sim, fica à vontade. Pode ser? Amém. Senhor, te agradecemos por essa noite maravilhosa, te agradecemos pelo dia que passamos, obrigado por essa oportunidade que a gente tem agora nesse momento, de estudarmos a tua palavra, de compartilharmos, Deus, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu oro para que o Senhor seja bem-vindo agora em nosso meio, na casa de cada um aqui dos meus irmãos e das minhas irmãs, aonde eles estiverem. Eu oro para que o Senhor possa os abençoar, Deus. Obrigado por essa oportunidade que a gente tem, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo longe, distantes, mas podermos nos conectarmos uns aos outros através dessa ferramenta que é a internet. Pai, nós te agradecemos por essa ferramenta. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, autoridade vinda do Senhor, para que tudo que falarmos aqui seja vindo do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, prepara os nossos corações como uma terra fértil, para que toda semente que caia, Deus, possa florescer, possa prosperar e dar bons frutos para a glória do nome do Senhor. Pai, abra a nossa mente, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Teófilo, conhecido como Theo. Eu sou de uma cidade chamada Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas eu moro aqui em Vitória do Espírito Santo tem 8 anos. Eu vim para trabalhar na Missão Avalanche,
E foi nessa missão que eu conheci a irmã Joabe, e depois conheci o pastor e sua esposa. Eu servi nessa missão durante 8 anos e pouquinho. Esse ano, em janeiro, eu me desliguei dessa missão. Ano passado eu casei, e aí vamos dizer assim, nessa viravolta, né, que a minha vida tomou, né, nesse rumo, eu e a minha esposa, a gente foi direcionado pelo Senhor para a gente trabalhar com missões transculturais, né? Então a gente, se tudo correr bem com a graça de Deus, em janeiro a gente está indo embora, morar na Turquia para trabalhar com os refugiados e com os muçulmanos. Então eu me desliguei da missão, a gente se desligou, né? Porque ela também era da missão Avalanche, a gente se desligou esse ano em janeiro para a gente ter esse ano todinho de preparação, né? Estudar o idioma, estudar a cultura, né? E se preparar tanto fisicamente, né? Tanto no âmbito de estudo, mas também espiritualmente, para a gente estar em janeiro servindo a Deus ali naquele lugar, né? Então, já de antemão eu peço a oração dos irmãos também por nós, né? Estejam em oração. A gente sabe que é um grande desafio, principalmente trabalhar num país onde 99% da população são muçulmanos, né? Então, tem todo esse desafio do choque cultural, né? Do idioma e tudo, e a gente também sabe dos desafios espirituais, né? Mas a gente vai seguindo firme com o Senhor. Pastor, eu não sei se aqui dá para colocar slide, porque eu normalmente eu não uso o Google Meet, eu uso normalmente o Zoom. Dá sim. Assim, né? Se você quiser, você pode colocar daí no apresentar. Sim, apresentar aqui agora, né? Isso. Deixa eu ver aqui se dá. Sim. Uma janela. Ok. Deixa eu só salvar aqui. Que aí fica mais fácil. Ok, tem PDF. Vocês estão conseguindo ver aí? Ainda não. Ainda não? Deixa eu ver aqui. Apresentar, partilhar. Foi? Tá indo agora. Tá indo, né? Deu para ver o slide? Pronto, agora tá aparecendo. Tá aparecendo a tela toda, né? Tá aparecendo. Tá. Eu vou seguindo, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui. Eu vou fechar aqui. Tá normal agora, né? Que vocês estão me vendo, né? Isso. Tá só você agora. Tá, eu vou vendo assim, porque eu acho que fica melhor, e aí depois eu mando o slide para vocês, que vocês enviam aí para a galera. Pode ser? Pode sim. Se quiser, pode mandar para a Joab pode mandar para mim aqui. Show, eu fechou coloco, então. Certo? Fechou, Se quiser. Então. Deixa eu mandar aqui então. Para a Joab. Porque aí eu acho que fica melhor, porque eu me embolo todo aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou falando enquanto isso, tá? Hoje foi me proposto, né, o desafio da gente conversar um pouquinho aqui sobre a sexualidade humana. Acredito que por muito tempo, né, na igreja foi um grande tabu falar disso, né, falar sobre sexualidade, e hoje vocês, né, a gente está tendo esse privilégio de poder ouvir sobre o assunto. Eu já mandei para a Joab, se Joab quiser mandar para o senhor e quiser colocar aí, melhor. Então, falar sobre sexualidade, gente, é a gente falar sobre um assunto que está no coração de Deus, né? Acho que por muito tempo, acredito que todo mundo que está aqui falando aqui são cristãos. Eu acredito, né, pastor, que todo mundo que está aqui é cristão, então a gente vai falar sobre sexualidade baseado naquilo que a gente acredita, que é a palavra de Deus. Eu sei que hoje a gente tem visto um bombardeio, né, de informação a respeito da sexualidade. Você liga a televisão, você vai ver várias pessoas falando sobre sexualidade. Hoje nas redes sociais,
Muita gente falando sobre sexualidade, até mesmo nas igrejas. Você vê hoje o assunto mesmo que capengando, falando sobre sexualidade. E hoje eu queria que a gente entendesse esse assunto, que é o assunto, né, da sexualidade à luz da palavra de Deus. Então, a sexualidade, ela é de extrema importância, né? Acho que, seja cristão ou não, todo mundo já chegou a esse denominador comum. A sexualidade, ela é extremamente importante na vida do ser humano, porque nós também temos essa parte, né? Nós somos seres também que desenvolvemos a questão da sexualidade. Então, a sexualidade, ela foi criada por Deus. Uma coisa que, às vezes, a gente faz muito, principalmente nós cristãos, é a gente demonizar a sexualidade. É como se o Senhor tivesse criado algumas coisas, né, da gente, algumas partes do ser humano. Quando chegou na sexualidade, Deus foi lá e chamou o diabo para fazer, porque Deus é muito santo, né? Deus não fala essas coisas, Deus não vê essas coisas, Deus não ouve essas coisas. Então, falar de sexualidade, a gente falar de maneira tranquila, acho que de maneira espontânea, acho que de maneira natural, sem medo, sem tabu, porque a sexualidade, ela vem recheada dessas coisas, né? A sexualidade, ela vem recheada de tabu, de medo, de vergonha. Para muitos cristãos, né, falar de sexualidade é falar de repressão, né, é falar talvez de coisas que vão tocar ali na intimidade, que vão gerar vergonha, que vão gerar culpa, porque pode ser que o contexto onde, de repente, essa pessoa que sentiu isso, a construção dela levou a isso, né? Então, o ideal é a gente, desde pequenininho, né, a gente aprender sobre sexualidade, à luz da Bíblia, né, e falar sobre esse assunto de forma leve. Eu acho que falar de sexualidade, por mais que para muitas pessoas seja assim, ai, meu Deus, sexualidade, uau, olha esse assunto, um assunto tá bom, um assunto polêmico, eu acho que para nós cristãos a gente pode lidar da sexualidade de uma maneira leve, de uma maneira como Cristo, ele lida com isso, né? Então, pode passar no slide aí, Joab, por favor. Não sei se é Joab ou o pastor que está passando. Só para a gente entender. Então, o que é? Você vai ver muitas pessoas falando sobre o assunto. Você vai ver tanto no âmbito cristão quanto no âmbito secular. Você vê que muitas pessoas elas vão falar sobre esse assunto da sexualidade, né? Se eu perguntasse para vocês, né? É óbvio que não vai dar para responder por causa dessa questão que a gente está falando online, mas se eu perguntasse o que é sexualidade, vocês poderiam me responder várias coisas, né? Normalmente, uma palavra muito comum, né, que as pessoas respondem quando eu pergunto o que é sexualidade, as pessoas dizem que a primeira coisa que vem na mente delas é sexo. Por quê? Isso já é uma construção, né? Desde pequenininho a gente é construído, né? É construído isso na nossa mente, a gente às vezes é induzido, às vezes até que involuntariamente a gente fazer essa associação. Então, quando alguém pergunta, o que é para você sexualidade? Na nossa mente, a gente já tem uma palavra pronta, que é o que? Sexo, né? Quando não é sexo, a gente vai dizendo, né? Gênero, homem, mulher, casamento. Por quê? A gente associou que sexualidade está ligado somente a coisa erótica, né? Algo que é erótico, né? Aquilo que é erótico. E às vezes a gente lida muito isso também na nossa sexualidade na prática, né? Pode passar o slide, pastor. Então, se a gente fosse dizer, né? Eu acho que ao pé da letra, o real significado de sexualidade nada mais é do que relacionamento. Por que é relacionamento? Pois nós somos seres relacionais e a gente veio de um Deus que é relacional. Então, sexualidade nada mais é do que relacionamento. É óbvio que ela engloba, né, todas essas coisas, né? Sexo, namoro, gênero, relacionamento de todos os aspectos, mas na profundidade o conceito de sexualidade é esse, relacionamento. E olha que coisa legal, né? Para a gente aprender a se relacionar bem com as pessoas, né, para a gente ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, um relacionamento que vai gerar vida, primeiro a gente vai ter que aprender a ter esse relacionamento com Deus. Então, para mim, né, para você, que quer ter uma sexualidade saudável, primeiro a gente vai ter que aprender a se relacionar com quem? Com Deus. Então, o problema que eu tenho visto nesses anos, né,
não só trabalhando na Avalanche, mas lidando com essa questão da sexualidade, eu tenho percebido que o maior impedimento para as pessoas terem uma sexualidade saudável e sadia, né, o problema disso tudo é a falta de relacionamento com Deus, porque à medida que eu me relaciono com Deus, eu vou aprender a me relacionar comigo mesmo, né, e aí eu vou aprender a me relacionar com o próximo. Então é uma tríade, né, o que seria isso? Eu me relaciono com Deus, eu me relaciono comigo mesmo, e agora eu estou preparado para me relacionar com o próximo. Então esse é o nosso desafio. Então, antes de eu aprender a me relacionar com qualquer ser humano da face da Terra, primeiro eu vou ter que aprender a me relacionar com Deus. E aí eu estou falando para nós que somos cristãos. Então, à medida como eu me relaciono com o Criador, né, que foi aquele que me criou, que é aquele que sabe a meu respeito melhor do que qualquer pessoa na face da Terra, eu vou aprender a me relacionar comigo mesmo. E aí eu estou preparado e pronto para o próximo desafio, que é me relacionar com qualquer ser humano na face da Terra. O problema é que a gente não sabe se relacionar com Deus, né? A gente não sabe se relacionar com a gente mesmo, e aí a gente não sabe se relacionar com as outras pessoas. Por isso que você vê que na grande maioria, né, os relacionamentos na igreja, no nosso meio, no nosso convívio cristão, são relacionamentos totalmente superficiais. Por quê? Porque a gente não consegue ter profundidade com o outro, né? E se tratando de sexualidade, existem só duas maneiras, né, da gente ter relacionamento com o ser humano. Íntimo, né? Para você ter um relacionamento íntimo com alguém, ou você tem relacionamento coração para coração, né? A gente tem intimidade com o outro, a gente aprender a se relacionar de forma saudável, ou a gente tem relacionamento como genitália para genitália. Então, as duas únicas maneiras que qualquer ser humano na face da Terra consegue ter intimidade com alguém, ou é através de coração para coração, ou seja, do diálogo, né? De você entender o coração do outro, ou seja, aquela coisa da alma mesmo, ou do âmbito sexual, que é genitália para genitália. E normalmente as pessoas na igreja, elas tendem a vivenciar esse relacionamento de intimidade genitália para genitália. Quando eu digo isso, talvez você que esteja me ouvindo, você fica até um pouco meio escandalizado, entre aspas, né? No sentido assim, nossa, mas será que isso acontece na igreja? Acontece o tempo todo. Infelizmente, no meio dos nossos irmãos, né, e das nossas irmãs, acontece muito isso. Então, você vai ver muitas pessoas que têm conflitos de sexualidade, né? Vocês vão ver pessoas que vivem o que a gente vai chamar de vida dupla dentro da igreja, né? Que são viciados em todo tipo de desordens sexuais, tá? Por quê? Porque não conhecem a Deus. Então, à medida que eu não conheço a Deus, à medida que eu não conheço o meu Criador, né, que é aquele que é especialista no assunto, vai ser difícil eu me relacionar comigo, vai ser difícil eu me conhecer, e vai ser difícil eu conhecer o outro e me relacionar com o outro. Então, a gente vai partir do sentido de identidade, que só Deus pode nos dar a identidade, né, e nos impulsionar naquilo que Ele nos criou, né, homem e mulher. Então, pode passar, por favor, pastor. O conceito da sexualidade, gente, ele é muito amplo, né? Então, além de sexualidade ser relacionamento, ela é uma expressão complexa da sensibilidade e da afetividade humana. O que isso significa? Que todos nós, seres humanos, cristãos ou não cristãos, né? Se você é gente, se você é ser humano, você vai ter essa necessidade de expressar sua sexualidade. Ou seja, de forma que está completamente ligada à sensibilidade e à afetividade humana, ou seja, todos os seres humanos têm necessidade de amar alguém e de ser amado. E aqui eu não estou dizendo necessariamente no sentido de casamento erótico, tá? O amor eros, mas você tem a necessidade de amar alguém como amigo, né? Amar o seu pai, o seu filho, o seu irmão, né? Alguém. Você tem essa necessidade. Então, essa história de que, eu não amo ninguém, eu quero viver sozinho, isso não existe. Todo ser humano na face da Terra, ele tem essa necessidade de quê? De amar alguém e também de ser amado, de corresponder a esse amor. Então, isso está ligado à afetividade, à sensibilidade humana. Então, isso está muito entrelaçado também ao conceito da sexualidade. Trazendo para o âmbito cristão, você vai ver que é uma pena que muitos de nós, né, cristãos, principalmente os homens, não conseguem expressar isso, não conseguem viver isso, né? Primeiro, por a gente viver num sistema totalmente machista, né? Que é o Brasil é um país extremamente machista. Você vai ver que alguns homens eles têm dificuldade de expressar isso, né? Você vai ver que
muitos homens, eles crescem, né? Se eu perguntasse aqui para alguns rapazes, homens que estão aqui na aula, né? Provavelmente você cresceu ouvindo do seu pai assim, não chora, porque homem não chora. E você deve ter acreditado nisso. E aí você cresceu, né, aquele homem que não conseguia expressar o quê? Uma parte da sua sexualidade, que é essa sensibilidade e afetividade humana, que tem tudo a ver com Cristo, né? O próprio Cristo chorou, né? Você vê que ele chora quando tem vários, né, momentos ali na Bíblia que vai falar isso, né? Sobre essa humanidade de Jesus, sobre essa sensibilidade e afetividade humana do próprio Jesus, né? Ele chorou quando Lázaro morreu, lembra, né, desse contexto, e várias outras, em outros momentos. Então, isso mostra também que a sexualidade é a expressão também da nossa masculinidade para os homens e da feminilidade para as mulheres. Então, é um conceito amplo, né? Eu tô andando rápido, tá, gente, por causa do horário, tá? Mas aí, se ficar muito corrido, se vocês não estiverem entendendo, vocês sinalizam aí, sinalizam com o pastor, tá bom? É porque eu tô dando um apanhado bem geral, porque não dá, né? Em uma hora e meia a gente falar tudo. Então, é mais um resuminho, assim, só para a gente entender, pelo menos um pouquinho, tá bom? Então, a sexualidade, ela envolve corpo, mente e espírito, tá? Então, para nós que somos cristãos, é importantíssimo isso. Por quê? Porque Cristo, ele não quer só o nosso espírito, né? Assim como foi pregado durante muitos anos, né? A gente viu em toda a história do evangelho, né? A gente via muito isso na igreja. Entrega sua alma para Cristo, né? Seu espírito e pronto. Não, porque Cristo, ele quer tudo. Deus, ele quer tudo. Por que ele quer tudo? Porque nós somos seres integrais. Então, tudo é importante para Deus, né? O nosso espírito, a nossa mente, né? Que a mente é a mesma coisa ali de alma, né? Coração, e o nosso corpo físico, né? Que é onde a gente tem também muito essa coisa da sexualidade, talvez mais expressiva, né? Mas sexualidade é tudo. A sexualidade permeia no âmbito espiritual, também no âmbito da mente ali, emocional, e também no corpo físico, né? Às vezes, lidando com sexualidade, você vai ver mais no corpo físico, porque é onde está propriamente ali que você vai ver a maior parte dessa manifestação, digamos assim. Então, a sexualidade, ela envolve esses três, tá? O nosso corpo, né? A nossa mente e o nosso espírito, tá? Visa promover a inter-relação humana e reprodutiva, então, ou seja, olha que coisa linda. No conceito da sexualidade mostra que um homem maduro, que desenvolveu a masculinidade, que já tem a sua identidade firmada em Deus, quando ele encontra, né, uma mulher que também tem a mesma característica, né, uma mulher que desenvolveu a feminilidade, que se tornou ali madura, com uma identidade firmada, os dois, o encontro disso é o que a gente vai chamar de casamento, pode haver o quê? Uma reprodução, gerar vida, literalmente. Então, a sexualidade, além disso tudo, né, que eu falei, ela também pode gerar descendência, né, não visa somente essa relação interhumana, mas também a relação reprodutiva, tá? Busca a confirmação do amar e ser amado, foi o que eu falei na expressão lá de cima, é construída individualmente, então todo mundo que está aqui assistindo essa aula, você já tem a sua sexualidade construída. Por quê? Segundo a psicologia, e a gente vai ver que a Bíblia, ela vai também vir explicar isso para a gente, que é no período ali da infância, né, normalmente de 0 até os 8 anos de idade, é quando a nossa identidade sexual ela é construída. Então, todo mundo aqui já tem a sua identidade sexual construída. Você já sabe, vamos dizer assim, a grosso modo, né, o seu objeto de desejo, aquilo que te dá prazer, né, aquilo que você construiu ali na sua identidade sexual. Então, cada um vai construir a sua identidade. E ela, olha para você ver que curiosidade, ela sofre profunda influência cultural. Então, o ambiente onde você está inserido vai influenciar, sim, na construção da sua identidade sexual. Então, essa coisa de, o ambiente onde eu estou inserido não vai interferir, ou não vai mudar, ou não vai influenciar na construção da sexualidade. Vai, sim. O ambiente onde você é inserido, né, ele vai sofrer uma influência muito grande cultural na sua sexualidade. Então, você vê que a gente tem vivido isso, né? Vocês devem estar acompanhando tudo que está acontecendo aí na mídia, né, hoje, no Brasil,
principalmente nessa questão da identidade de gênero, né, que é vamos dizer assim, a conhecida ideologia de gênero e todas essas questões, né, que eles querem desconstruir a questão do feminino, do masculino, e você vai vendo que isso vai sofrendo influência, principalmente aonde? Na vida de crianças. Lembra que eu falei que é o período de 0 a 8 anos na formação da identidade sexual de uma criança? Então, é muito diferente alguém chegar para mim ou para vocês, né, hoje, que já são homens e mulheres maduros, né, a gente parte desse pressuposto, alguém chegar e falar qualquer coisa para vocês. Você não é homem, seja mulher. Você é mulher, seja homem. Ou você é gay, ou você... Dificilmente, pode ser que acreditem, tá? Mas dificilmente algum de vocês vão acreditar, ou eu vou acreditar. Por quê? Porque a gente cresceu, né? Ou seja, a gente já tem a nossa identidade formada, a gente já é maduro. Então, dificilmente hoje a cultura vai influenciar, né? Vai ter, assim, aquele poder grande de influenciar, porque a gente já tem a nossa... vamos dizer assim, identidade construída. Agora, criança não, porque está naquele período. Então, imagine vocês, né, eu vou dar um exemplo, imagine que uma criança é uma terra fértil, certo? Ela é uma terra fértil. Que o nosso coração também é muito assim, o nosso coração é uma terra fértil. Tudo que cai, imagina uma terra, né? Não sei se vocês já cuidaram de horta ou plantação. Se a terra é fértil, o que você entende? Que qualquer semente que cair ali vai brotar. Então, o coração de uma criança e o nosso coração é a mesma coisa. É uma terra fértil. Tudo que cair vai brotar. Então, se cair mentira, vai brotar? Vai. Essa mentira vai brotar, essa mentira vai crescer e a pessoa vai acreditar nessa mentira. E ela vai ser construída nessa mentira. Agora, se cair verdade, também vai crescer, né? Ela vai acreditar na verdade, ela vai crescer e vai dar frutos. Então, por isso que é muito importante a gente entender a nossa sexualidade, para aí a gente conseguir fazer discípulo, né? A chamada de Jesus lá na grande comissão de Mateus 28, que todo mundo sabe, né, de cor, Mateus 28, a partir do versículo 16 em diante, que ele vai falando, né, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né, e aí você vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar esses discípulos, né, a serem meus discípulos, ou seja, a guardarem aquilo que eu tenho ensinado você a guardar. Então, isso também passa no campo da sexualidade. Então, uma vez que eu e você, a gente já é discípulo de Cristo, uma vez que eu e você, a gente já entendeu a nossa sexualidade, agora a gente vai sair pelo mundo ensinando outros, né, a aprenderem a lidar com a sua sexualidade. Por quê? Porque a gente já aprendeu com Cristo, a gente já aprendeu com Cristo como lidar com a sexualidade. Então, essa grande comissão também passa no campo da sexualidade também. E ali no finalzinho, sexualidade vai além do que é erótico. Uma coisa que às vezes a gente faz muito é erotizar. Crente é especialista nisso, tá? Eu sei que, como nós estamos falando aqui para crente, irmãos, então tem a liberdade de poder falar, né? Você vai ver que crente gosta de reprimir tudo, né? Reprime as coisas, né? Ou quando não reprime, joga pro diabo, né? A gente tem muito isso, a gente quer espiritualizar muito as coisas. Então a gente fica naquele limbo, né, naquele limbo de dois campos, ou aquele campo do não está acontecendo comigo, né, no negacionismo, ou você demoniza tudo, né, de tudo, é demônio, isso é o demônio, não, eu fiz isso porque é o espírito tal, não, eu fiz isso porque é o diabo, e não assume, de repente, ali na sua falta de caráter, aquilo que é seu, né, e que você está vivenciando. E hoje a gente tem um outro grupo, né, o grupo dos cristãos agora daquela graça barata, né, que, porque Deus me ama assim, porque Deus me aceita assim, então por ele me amar assim, eu posso... Falta Bíblia também. Então, hoje, o que a gente precisa é de Bíblia. O que a gente precisa? Voltar para a palavra de Deus. Qual o padrão de Deus? Gênesis 1 e Gênesis 2. Não vou ler aqui, porque vai demorar muito, né? Mas depois você vai ler com calma aí na sua casa, Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, qual o padrão de Deus para a sexualidade humana? Gênesis 1 e Gênesis 2. Aí você vai ver várias pessoas falarem, mas o que... E isso, mas e isso, mas não sei o quê, mas naquela época era diferente, mas no contexto tal, não existe isso. Você quer argumentar? Vamos para Gênesis 1 e Gênesis 2, a criação, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria, né, a terra, quando Deus cria Adão e Eva, ali não tinha nada. Todas as outras coisas, né, até as ideologias, né, até a deturpação da sexualidade veio a partir de Gênesis 3. Então, em Gênesis 3, o que aconteceu? O pecado entrou. E quando o pecado entra, tudo sofre.
A terra, os seres humanos, a sexualidade, a família, né, os relacionamentos, tudo sofreu com a queda. Mas antes de vir a queda, como que era? Era tudo pleno, perfeito, santo, puro, como Deus criou. Né? A gente vive hoje na queda, a gente vive hoje num mundo que jaz no maligno, mas ainda assim a gente tem o Espírito Santo morando dentro de nós, né? Que nos faz com que a gente consiga não viver na plenitude, na redenção, porque isso só quando Cristo voltar, mas faz com que a gente consiga, sim, viver hoje uma vida de santidade, de pureza, expressando a nossa sexualidade de uma maneira que vai trazer glória para Deus. Claro até aqui, gente? Pode passar, pastor. Tem um intervalo? Como é que é, pastor? Para você. Não, intervalo não, porque é a hora direta. Mas o que você quiser fazer, parar para perguntar, né, o pessoal, fique à vontade, viu? Aí até 9h20. Até 9h20, não é isso? Isso, 9h20. 9h20. Então vamos acelerar, gente. Vamos acelerar para dar tempo. Então, a criação. Pode passar. A gente sabe que Deus criou todas as coisas, né? Já começa ali o primeiro versículo de Gênesis 1 e Gênesis 2 com Deus criando a humanidade, coisa linda. Deus cria o céu, né? Deus cria a terra, Deus cria os bichos, os seres humanos. Você vai ver que uma coisa muito interessante que Deus já começa fazendo lá em Gênesis 1, a primeira coisa que Deus fala é que haja luz. Olha que coisa boa. Deus está falando que haja luz. Por quê? Porque a luz é boa. Nós cristãos, a gente precisa andar onde? Na luz, na verdade, na santidade de Cristo, sem a qual ninguém verá Deus, né? Um dos mandamentos, né? Mandamentos que eu digo dos requisitos ali das bem-aventuranças, né? Lá de Mateus 5, Jesus ele fala, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Então, uma condição da gente ver Deus é a gente ser puro. Uma condição a Deus é a gente expressar nossa sexualidade com pureza, os nossos relacionamentos com pureza. Então, o padrão de Deus é Gênesis 1 e Gênesis 2. Quando ele cria ali o quê? O primeiro ser humano da face da terra, que era Adão, né? Ele cria Adão. Adão, até então, era só um boneco, né? Um barro, ou seja, eu e você, antes da gente ter Cristo, um boneco. Aí Deus vem, coisa linda, Deus, sabe, na sua generosidade, ele vem ao encontro desse barro, ele sopra nas narinas desse barro, e esse barro agora passa a ser um ser vivente. Então Deus cria Adão. E o que ele cria em Adão? Tudo. Deus cria as pernas de Adão, Deus cria o joelho de Adão. Quando chega ali na parte da genitália, Deus não pula, né, e fala, não vou criar isso não, porque eu sou muito santo. Não, Deus cria, Deus vai lá, cria o pênis de Adão, né, o órgão sexual dos homens é o pênis. Aí ele vai, cria o pênis de Adão, cria o corpo de Adão, cria tudo de Adão. Né, os desejos, toda a parte ali sanguínea, a parte reprodutiva, né, a libido, os desejos, os hormônios, tudo Deus cria. E quando Deus termina de criar, ele olha e ele fala o quê? Que aquilo é bom. Olha que coisa linda. Então, como é que eu e você, a gente vai chegar agora e vai querer demonizar, né, ou exorcizar aquilo que Deus criou? Certo? Não tem como, porque Deus criou e tudo que Deus cria é bom. Aí depois de Adão vem quem? Eva. Da mesma maneira, Deus cria Eva, perna de Eva, depois Deus cria, né, a vagina, a vulva ali de Eva, depois Deus cria os seios de Eva, né, a libido, tudo. Por quê? Porque Deus, ele é bom, né, e tudo que ele cria também é bom. Então você vai ver isso, gente, explícito em Gênesis 1 e Gênesis 2. Ali, a expressão da sexualidade, Deus criando essa sexualidade. Então, ele cria Adão, ele cria Eva. Antes de vir Eva, Adão já era pleno, né? Porque você vai ver muita gente, às vezes, se pergunta assim na igreja, então, antes de vir Eva, Adão já era feliz? Muitas pessoas respondem assim, não, ele não era feliz, ele só foi feliz depois que veio Eva. Então, isso é uma mentira. Muitas pessoas acreditam nessa mentira. Então, Adão, antes de vir Eva, antes de se casar com Eva, né? Ou seja, de coabitar, de ter relação sexual, né, de estar com Eva, Adão já era pleno, feliz. Por quê? Porque ele tinha tudo que ele precisava ter, que era Deus. Então, Adão era completo, Adão já era homem. Olha para você ver que coisa interessante. Ele era homem antes mesmo de se relacionar com mulher. Adão já era homem. Por quê? Porque ele desenvolveu masculinidade, porque quem ensinou para ele? O pai dele, o professor dele. Então, todo dia, a Bíblia vai falar que na viração do dia, quem aparecia no Éden? Deus. Éden no original significa prazer, né? Então a Bíblia vai contar que todo dia, na viração do dia, vinha Deus, ou seja, né?
o Deus de Adão, o pai de Adão, né, o amigo de Adão, o professor de Adão, ele vinha no Éden fazer o que com Adão? Ensinar sobre a vida, ensinar sobre sexualidade, ensinar ele a desenvolver a masculinidade para ele se tornar um homem, porque daqui a pouco viria quem? Uma mulher. Então, Deus não ia entregar Eva para o menino, Deus não ia entregar Eva para uma pessoa, né, para um cara que não tinha desenvolvido ainda a masculinidade, que fosse homem. Então, era para um homem. Né? Então, Adão ele precisava de ter aquele discipulado. E você vai ver que isso é um respingo que a gente sofre hoje na igreja, principalmente a igreja brasileira. Falta referenciais de homens de Deus. Não estou falando macho, porque macho tem um monte na igreja. Macho é que tem o quê? Um pênis debaixo das pernas. Mas eu estou falando assim, homens de Deus, né? Que além de ter pênis, desenvolveram masculinidade e se tornaram a imagem e semelhança de Deus, Jesus. Esse é o desafio. O desafio para o homem, né, é ele desenvolver a masculinidade a ponto dele ser quem agora? Cristo, né, reflexo de Cristo. Então, Adão fez isso, olha que coisa linda. Aí, Adão adormece, quem que aparece na jogada agora? É Eva. Então, antes de Adão encontrar Eva, Eva teve o mesmo discipulado agora com quem? Com Deus. Deus foi ensinar Eva o que era ser mulher, para ela desenvolver feminilidade, né, para ela se tornar realmente uma mulher, a imagem e semelhança de Deus, porque Deus ele tem os dois atributos, né? Feminino e masculino, é uma junção. E aí ele deposita essa junção aonde? Nos seres humanos. Então, nos homens, ele deposita o quê? A masculinidade. E nas mulheres, ele deposita a feminilidade. Então, nós, seres humanos, a gente é essa junção, né? Então, nos homens, o que tem que predominar é masculinidade, nas mulheres, o que tem que predominar é feminilidade. Então, Deus cria os seres humanos com essa estrutura, ou seja, a estrutura de homem, a estrutura de mulher, macho e fêmea, certo? E eles tinham uma direção. Então, quem que disse para Adão que ele era homem? O próprio Deus. Quem disse para Eva que ela era mulher? O próprio Deus. Quem disse para eles que o casamento era lindo? Quem disse para eles a questão, né, da sexualidade, de tudo, como funciona, né, dessa perfeição do desejo, né, do olhar, do sentir a atração disso tudo. Quem explicou e criou isso foi Deus. Então, Deus ele dava a direção ali para Adão e Eva, né, a direção do que fazer e do que não fazer. Tanto é que lá no Éden, se você for ler Gênesis 1 e Gênesis 2, a Bíblia vai trazer que no meio do jardim existia uma árvore, a árvore do conhecimento do fruto do bem e do mal, né, ou seja, era uma árvore que tinha, vamos dizer, dois frutos, né, fruto bom, né, e o fruto, vamos dizer, do conhecimento do bem e do mal. E aí ele dá essa ordenança, ou seja, ele estabelece um limite para Adão e Eva. Vocês podem comer de tudo, menos dessa árvorezinha aí. O resto vocês podem comer tudo, livremente. O que Deus estipula também na nossa vida? Que a gente tem a nossa sexualidade. A nossa sexualidade é para ela ser realmente expressada, né? Então foi Deus que criou o sexo, foi Deus que criou a libido, isso tudo é uma bênção, o sexo é uma bênção. Só que ele estabelece o quê? O limite. Existe um limite para você usufruir da sua sexualidade na plenitude, existe um limite para você usar a sua genitália, existe um limite estipulado por Deus. E esse limite nada mais é do que amor, significa amor. O que Deus estava falando para Adão e Eva? Olha, eu amo tanto vocês que eu coloquei um limite. Se vocês ultrapassarem esse limite, muita coisa pode acontecer com vocês, inclusive a morte. Então, a nossa sexualidade é a mesma coisa. Não é porque Deus é carrasco, é um ditador, opressor, né, chato, que ele fica assim, olha, você não pode usar sua sexualidade, olha, você não pode transar antes do casamento, olha, você não pode ficar... Não é porque ele é assim mal, é por amar a gente, porque ele sabe as consequências disso. Então, uma vez que você rompe esse limite, deixa eu te falar, tudo pode acontecer, inclusive a morte. Então, a sexualidade é a mesma coisa. O problema é que a gente chegou no nível de, vamos dizer assim, de lascívia, né, de imoralidade, e a leviandade da pós-modernidade entrou na mente dos cristãos, que cauterizou a mente dos cristãos, que eles acham que nunca vai acontecer isso com eles. Então, brinca com o pecado, brinca com o limite, né, e acha que nunca vai acontecer. Então, um dia é uma mão, né, uma passada de mão, um dia é um flerte, né, um dia uma cobiça, aí quando você vê, você já está levando aquilo para o campo da fantasia, quando você vê, você já está num site pornô, aí você já está no vício da masturbação, aí você já está indo, né, para a relação sexual propriamente dita, ou com a namorada ou namorado, ou na prostituição, ou no adultério. Por quê?
Porque, como a Bíblia diz, né, lá em Salmos, um abismo chama outro abismo. Então, a pessoa ela vai brincando, até que literalmente chega a morte. E aí, quando chega a morte, né, Tiago ele vai trazer muito esse ciclo vicioso, né? Lá em Tiago 1, a partir do versículo 13, ele vai dizer essa questão da tentação, né? Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Uma vez esse mau desejo, né, uma vez que você cede, ou seja, você cede à cobiça, você cede à tentação, vai gerar um fruto. O problema é que os cristãos, né, como eu estou falando para nós, para o nosso público, para a nossa família, o problema é que a gente acha que o fruto que a gente vai dar vai ser bênção. Você vai ver, tem muita gente na igreja que está ali plantando pecado, está plantando pecado, plantando imoralidade, plantando lascívia, aí acha que vai colher santidade, vai colher vida. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Tudo que você planta, você colhe. A lei da semeadura é para todos. É óbvio que você pode se arrepender, pode vir o sangue de Cristo, vem a redenção, mas ainda assim a conta chega. É bíblico, a conta vai chegar. Então, se você plantou imoralidade, você vai colher imoralidade. Por isso que o desafio é ter bons relacionamentos. Relacionamentos que vão gerar vida. Relacionamentos que vão gerar santidade. Viver um estilo de vida que vai gerar santidade, porque aí os frutos vão ser frutos para a glória de Deus, né? Os frutos vão ser frutos que vão gerar vida, que é para isso que a gente foi chamado. Então, a gente foi chamado para gerar vida, inclusive na sexualidade. Então, é a gente saber se relacionar, é a gente saber olhar as pessoas, é a gente saber tocar as pessoas, é a gente levar o reino de Deus para onde a gente for, né? E, normalmente, não é só quando você está no povão, na galera, quando você está na igreja, porque aí é fácil. Agora não dá muito isso, né, cada pandemia, mas quando a gente estava na igreja, é fácil demais você ser santo na igreja. Agora, Deus quer, né, Deus no sentido real não, né, porque ele está em todo lugar e ele vê. Agora, o desafio é você ser crente quando você está ali sozinho no seu celular, quando você está sozinho navegando na internet, quando você está sozinho com a sua namorada, seu namorado, com seu cônjuge, né? Quando você está ali navegando na internet, é ali, quando você está sozinho no banheiro, quando você está tomando banho, é ali que o reino de Deus precisa ser sinalizado. É ali que você precisa representar Cristo com dignidade, honrando o nome do Senhor em todos os aspectos, no espírito, na alma e no corpo. Então, à medida que eu e você, a gente se relaciona com Cristo, a gente tem uma vida espiritual de devoção saudável, aquilo vai refletir na nossa mente, no nosso coração e automaticamente vai refletir no nosso corpo. É nítido, porque uma vez que a mudança de mente, né, Paulo vai falar muito nisso, né, da renovação da mente, uma vez que a sua mente está renovada, uma vez que você nasceu de novo, você experimentou a vida, isso vai refletir aonde? No seu coração e vai respingar no corpo inteiro. Pode passar, meu irmão. Então, existe a fase de resposta sexual humana, né? Então, todo ser humano na face da Terra, ele vai passar por isso aí, ó. Além de ser bíblico, também a ciência vai explicar isso. Então, todo mundo vai passar por esses 4 pontos. Desejo, excitação, clímax e resolução. O que seria isso? O desejo. Todo mundo que está aqui tem um desejo, tá? Você não é um anjo. Então, desculpa te contrariar, você não é anjo. Então, você sente alguma coisa, você sente desejo. O que é isso? Você sente atração por alguém, por algum gênero, certo? Seja masculino ou feminino. Tem gente que sente pelos dois. Mas, assim, você vai sentir alguma coisa. Por que você sente isso? Porque é algo que está em você, foi construído. Então, existe uma construção. Então, não adianta você, estou sentindo um desejo, vou repreender, vou expulsar, vou tomar um banho gelado que vai passar. Não passa. Por que não passa? Porque está dentro de você. Então, não adianta você expulsar, não adianta você tomar um banho gelado, não adianta você orar que não vai sair. Por quê? Porque está dentro de você, faz parte do ser humano. Ou seja, isso faz parte, está dentro de você. Então, o desejo é a atração sexual. Então, como que funciona? Lá no seu cérebro, quando de repente... Vou dar o meu exemplo que é melhor, né? Eu acho que fica mais didático. Eu não vou dar de vocês, não, porque vai que alguém pode levar isso para... Se ofende, né? Porque tem gente que, crente, às vezes se ofende muito, né? A gente fala no genérico, a pessoa já toma para ela. Mas imagina que eu tô lá um belo dia, saí de casa, fui trabalhar, de repente tô lá dentro do ônibus, aí passa de repente uma mulher, e aí eu sinto que, involuntariamente, né? Vou sentir o desejo é involuntário, certo? Não que eu escolhi, eu tô ali esperando vir alguém para eu fantasiar. Não, vão ter pessoas que vão vivenciar isso, vão. Normalmente viciados sexuais são assim. Agora, pessoas normais,
elas pensam nisso também, tá? Então, você tá ali, de repente veio aquele desejo involuntário, passou por você alguém que te atraiu, que mexeu com você, né? Veio o desejo, até aí tudo bem. Isso não é pecado, não é pecado você sentir desejo. Pecado é o que você faz com o desejo. Estão compreendendo? Então eu tenho desejo. O pecado não é o que eu senti. O pecado é o que você faz com o que você sente. Lembra que Paulo fala lá em Efésios? Né? Crente pode sentir raiva e ira? Pode. Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Então você pode sentir desejo? Pode. O problema é, o que você vai fazer com esse desejo? Você vai fantasiar? Você vai ficar imaginando um tanto de coisa? Você vai cair? Você vai para a cama? Você vai se masturbar? Aí sim, é o que a gente vai chamar de pecado, não. Então eu tenho um desejo. Desse desejo, se eu... Lembra o que Tiago falou? O pecado, né, o desejo, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ou seja, todo mundo tem um desejo. Uma vez que esse desejo ele vem, você vai alimentar esse desejo, ele vai para o campo 2, que é o campo da excitação. O que é excitação? Nos homens, vai ter uma ereção, né? E nas mulheres, a vagina vai ficar o quê? Lubrificada. Ou seja, isso já é preparação para a relação sexual. Depois disso vem o quê? O clímax, que é quando o homem tem um orgasmo e a mulher tem um orgasmo. Então, essa fase da resposta sexual, essa ilustração que vocês estão vendo aí, Deus criou isso, não é para o solteiro. Então, desculpa contrariar aí você que é solteiro, desculpa contrariar, de repente, você que é casado e quer vivenciar isso fora do casamento, da aliança que Deus fez, né, com você e com seu cônjuge, né? Não, isso aí não foi criado para isso. Isso aí foi criado pro casamento. E um casamento entre um homem e uma mulher, né, que já cresceram, que são maduros, num casamento monogâmico com a graça de Deus. Então, isso aí é para isso. Depois do clímax, né, que tem aquele momento de orgasmo, de prazer, que segundo a literatura, dura em torno de 5, 12 segundos para os mais dotados. Então, vocês têm noção do que é isso? Um orgasmo durar 12 segundos, que só sabe quem orgasma aqui os casados, né? Só a gente que é casado, né? Desculpa, só a gente que sabe isso, quem não é casado não sabe, né? Porque não faz isso, né, irmão? Também? Então, para você que é casado, você sabe. É muito pouco tempo. Aí depois vem o quê? A resolução. Não sei se vocês estão vendo aí na tabela, mas cai. É um gráfico, vai subindo. Quando chega lá em cima, no pico, desce. Quando desce, é aquele momento que o corpo relaxa, né? Que você tá ali. Então, para quem é casado, né? Eu sou casado, depois que você tem uma relação sexual ali, o sentimento é de que, ai, que nojo, pequei, ai, sai de perto de mim que eu tô com raiva de você, ai, que ódio, ai, meu Deus, que... É isso? Não é. Relaxa, dá a bênção de Deus. Então, normalmente, as pessoas quando fazem isso, né, fora dessa bênção chamada casamento, o pior vai vir à tona. Então imagina, a menina ou o menino depois que se masturbam, né, que tá lá no desejo, brincando com o pecado vem, aí tem o pico de orgasmo, quando cai em si, normalmente como é que essas pessoas se sentem? Se sentem mal, né, gente? Não tá dando para ouvir vocês falarem, mas eu tenho certeza que vocês vão responder isso. As pessoas sentem o quê? Sentem mal. É aquele momento que aquele rapaz fala, nossa, droga, caí de novo, pisei na bola, meu Deus, estou me sentindo sujo, estou me sentindo um lixo, acho que não tenho valor. Isso que eu estou dizendo, normalmente são falas de aconselhados que eu aconselho, que quando caem em pecado, eles sentem isso. Por que eles sentem isso? Eles têm o Espírito Santo morando dentro deles. Então, é naquele momento que quando a gente... Lembra quando a gente peca? Quando a gente faz alguma coisa ali que a gente sabe que não tem o governo de Deus, e como que a gente sente? A gente sente mal. Por que a gente se sente mal? Porque a gente tem um Espírito Santo que o quê? Que incomoda a gente. O Espírito Santo incomoda para que a gente o quê? Sinta arrependimento, se arrependa do nosso pecado. Então, para quem não tem o Espírito Santo, vai viver isso aí de forma leviana, não está nem aí. Mas para nós que já nascemos de novo, experimentamos a vida, isso... não pode ser uma prática comum na nossa vida. Então, viver esse estilo de vida não pode ser uma prática sua. Se você se diz um cristão, né, um cidadão do reino de Deus, se o Espírito Santo mora dentro de você, isso não pode mais ser sua prática. Você não pode mais viver esse estilo de vida. Por quê? Porque pessoas que vivem esse estilo de vida não vão ter parte no reino de Deus. Né? Paulo fala isso, né? Em 1 Coríntios 6, ele vai trazendo uma lista. E dentro dessa lista também estão os imorais, aqueles que vivem a sua sexualidade longe da palavra de Deus. Então, se eu e você, a gente vive um estilo de vida que não tem o governo de Deus, isso pode se tornar uma prática abominável aos olhos do Senhor.
Pode passar, pastor, por favor. Então, desejo vezes necessidade. Então, é uma necessidade versus desejo. O cristão hoje, né, ele vive muito no campo do desejo. Ah, eu sinto desejo, eu vou lá e faço. Ah, eu senti vontade, fui lá e pequei. Ah, eu me senti tentado. Ah, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo carente. Ah, mas eu tenho direito, né? E vai e cai. Então, Deus não prometeu desejo, suprir os nossos desejos. Isso não é bíblico. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia assim, ai, Deus, ele vai... Tem gente que usa até aquele texto, né? Porque Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Não é desejo que ele está falando ali no sentido desejo sexual. Não é os seus desejos, as suas vontades de filho, filha mimada. Não é isso. Ele está falando que ele vai satisfazer ali a sua necessidade. O que ele prometeu? É necessidade. Qual a necessidade que você precisa? Ter vida com Deus. Você vai ver lá em Gênesis 1. Adão estava morto. Qual era a primeira necessidade que Adão precisava? Era transar? Era beijar na boca? Era, eu quero sentir orgasmo, Deus. Essa... Não, a necessidade de Adão era o quê? Ter vida com Deus. Ele estava morto. Então, muitos de nós, às vezes a gente está dentro da igreja, pasmem, mas tem muito cristão que está dentro da igreja, mas nunca nasceu de novo, está morto. Porque vive uma vida, inverteu isso. Acha que, é o desejo, porque eu tenho um desejo, agora eu vou viver por esse desejo. Gente, ninguém vive. Se você é cristão, você não vive por o que você sente. E é bíblico. Paulo fala, né? O justo vive pelo seu desejo? Não. O justo vive pela sua vontade, pelos seus impulsos. O justo vive pela impulsividade. Não, ele fala o quê? O justo vive pela fé. Agora, resta saber, fé em quem? Fé em quê? Porque todo mundo tem fé. Se eu perguntasse aqui, todo mundo vai falar que tem fé. Mas fé em quê? A Bíblia fala, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir o que a mídia diz. A fé não vem por ouvir o que o meu pai diz. A fé não vem por ouvir nada disso. A fé verdadeira em Cristo, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu escuto a palavra de Deus, mais essa fé vai se fortificando dentro de mim e mais eu vou crendo nisso. Mais eu vou crendo naquilo que Deus fala a meu respeito. Por isso que aqueles, né, que você pode perceber, pessoas que têm a sua sexualidade bem resolvida, no sentido assim, de que estão aí vivendo, estão tocando a vida, não é porque não sente nada. Não é porque assim, virou santo, vice Deus, não sente mais nada, né? Eunuco, assexuado. Não existe isso. Quando a pessoa é muito assim, aí você tem que correr, você tem até que estranhar. Mas você vai ver que pessoas que fazem as pazes com a sua humanidade no sentido de que lidam bem com o desejo. Ou seja, elas têm um desejo, elas sabem que, cara, se eu, de repente, sei lá, se eu for ali em tal lugar, eu sei que eu vou cair. Então, não é você anular, não é que você vai virar agora um vice-deus, mas você entender o seguinte, cara, eu sei a minha debilidade. E desejo tem que estar onde ele sempre precisa estar, que é onde? Na cruz de Jesus morto. Então, o meu desejo, o seu desejo, tem que estar onde? Na cruz, nos pés de Jesus. O problema é que a gente faz o contrário. O problema é que a gente vive naquela, vamos dizer assim, naquela coisa do bem-estar, que hoje está muito na moda, né? Aquele coach gospel, né? Aquela coisa que a gente quer ouvir, aquelas palavras, não é bem assim, né, meu irmão? Você precisa ser feliz, né? Deixa eu te falar, Jesus não prometeu que a gente ia ser feliz, não. Me mostra onde está isso na Bíblia. O problema é que a gente acredita nessas ideologias, né? Nessas coisas, porque crente nasceu para ser feliz, porque você nasceu para ser feliz. Não, você nasceu para adorar a Deus. Felicidade vai vir? Vai por consequência disso, porque é muito bom. Quando você obedece a Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você adora a Deus, é óbvio que você vai ser a pessoa mais feliz da Terra. Por quê? Porque você está vivendo o seu desejo? Não, é pelo contrário, é porque você está matando o seu desejo. O evangelho funciona assim. O que Jesus falou? Você quer ser servido? Primeiro você vai servir. Você quer ser o primeiro? Então você vai ser o último. Você quer ser exaltado? Então humilha na minha presença. Tem coração quebrantado. Então no reino de Deus funciona tudo o contrário. É muito contra a cultura, né? Então para vencer a nossa imoralidade e a nossa falta, né, na construção da sexualidade, a gente vai ter que converter o nosso coração a Cristo. Por isso que o problema da sexualidade, gente, não é pênis e vagina. Esquece. O problema do cara não é pênis, o problema da menina não é vagina, o problema está onde? Está no nosso coração e na nossa mente. Jesus falou o quê? Guarda o seu pênis bem guardado dentro das calças, porque é daí que procede todas as coisas. Foi isso que ele falou? Não. Jesus falou o quê? Guarda o seu coração, meu filho. Guarda a sua mente. Lembra o seguinte, os olhos são a janela do corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai estar em luz. Agora, se os teus olhos não forem bons, seu corpo está em trevas. Então você vai ver que a Bíblia, né, e Jesus ele é didático, ele vai falando isso o tempo todo, guarda sua mente, guarda o coração, meu filho. Tito, lá em Tito 1, a partir do versículo 15, né, o 14 e 15, é um texto lindo, que eu gosto muito, porque Tito fala o seguinte: para quem é puro, tudo é puro. Então, para aquele cristão maduro, né, aquele homem, aquela mulher que já foram transformados por Cristo, que agora não vive mais no governo do desejo, mas vive no governo de Deus, tudo é puro. Você vai ver que ele vai tratar os irmãos com dignidade, que ele vai abraçar, que ele vai tocar, né, que ele vai cumprimentar com pureza. Ele não vê maldade naquilo. Por quê? Porque ele já foi transformado por Cristo. Então, tudo é puro para quem é puro. Agora, para quem é impuro, meu irmão, a pessoa pode estar de burca da cabeça aos pés. Ele vai fantasiar. Ela vai fantasiar. Você vai ver que isso é tão interessante, né? Porque às vezes a gente liga muito a vestimenta, né? Às vezes a gente fala assim, principalmente nessa cultura do estupro, né? A gente fala, mas a mulher foi estuprada de repente, porque olha a roupa dela também, né? Você vai ver que muitos homens dentro da igreja vivem imoralidade e ainda culpa. Mas também, né, com uma roupa dessa, né? Mas também... E olha para você ver que coisa interessante, um dos maiores índices de estupro no mundo é no Oriente Médio. Minha pergunta é, como é que as mulheres vivem no Oriente Médio? Olha para você ver que contraditório, né? Onde há o maior índice de estupro é onde as mulheres estão o quê? Tampadas da cabeça aos pés. Por quê? Porque essa questão da pureza, ela vai além disso. É óbvio que você tem que vestir com ordem e decência. Porque se você é um cidadão do reino de Deus, você não vai vestir de qualquer maneira. Por isso que a sexualidade é complexa, gente, é em tudo. O espiritual tem que glorificar Deus, a sua alma e seu corpo. Então, se eu, que sou cristão, nova criatura, um homem que desenvolvi, né, a masculinidade, e agora sou um representante de Cristo, eu não vou vestir qualquer coisa. Né? Se você é uma mulher que foi transformada por Cristo, você não vai vestir qualquer coisa. Por quê? Porque você agora é uma representante de Cristo. É Cristo andando no meio da multidão. Você foi criada em imagem e semelhança de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. E como esse filho e essa filha de Deus vão se portar na terra? É com decência, é com santidade. Então, santidade não é nem só para você. Tem muita gente que fala, eu sou santo porque eu me... Não, santidade é você proteger o outro de você mesmo. Você sabe que você é terrível. Seu coração é caído, você é pecaminoso. Então, você é santo para proteger o outro. Então, assim, meu irmão, por eu amar a Deus e te proteger, eu vou vestir uma roupa decente. Meu irmão, por eu amar a Deus e te proteger, eu não vou fazer assim, eu não vou falar assim, eu não vou tocar assim, eu não vou me portar assim. Por quê? Porque eu quero te proteger de mim, porque eu sei que meu coração é caído e corrompido. Pode passar, pastor, já estamos finalizando, tá, gente? Então, a questão da sexualidade, ela vai passar e permear pela questão da identidade. Qual identidade? A identidade de filho de Deus. Então, por que eu sou filho? Eu ouvi do meu pai. Quem é o meu pai? O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Por que eu sei que eu sou homem? Porque Deus falou que eu sou homem. E Ele criou em mim, né? Então, se eu tenho um pênis, desde pequenininho, você pode ensinar isso para a criança. Se o bebê nasceu com pênis, aquilo ali já é uma ordenança de Deus, o Todo-Poderoso Criador, que o que deve predominar na vida daquele menino, daquele bebê, é masculinidade. Aí vai precisar de quem? De agora um homem maduro, que já é homem, para discipular esse menino a ser homem. O problema é que a gente não vê mais isso na igreja. O cara acha que para ser homem tem que falar grosso, tem que coçar o pênis, né? Tem que pegar todas as meninas da igreja, tem que ser machista, tem que ser grosso, né? Tem que ter músculo, né? Tem que ter barba. Pode você ver a distorção da verdadeira masculinidade. Aí vai para o campo das mulheres, né? As mulheres acham que para ser mulher tem que ficar também com todos os homens, tem que engravidar, tem que ter o corpo mais escultural da igreja, né? Que tem que ser a mais sensual, né? Aí confunde vaidade com sensualidade, né? Então você vai ver que já distorceu. Aí você olha e você fala, gente, essa mulher tá achando que ela é mulher, mas ela tá longe do que é feminilidade. Tá longe do que é a imagem de Deus. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. Nós estamos lidando com seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o que a gente faz? A gente vai e brinca. Então, quando você cobiça alguém, quando você fantasia com alguém, deixa eu te falar, você está cobiçando com a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aquele homem e aquela mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a trindade está ali representada. Aí o que você faz? Você pega a trindade e começa a fantasiar para o seu objeto de desejo, para você sentir desejo.
para você satisfazer o seu ego, para você sentir um pouquinho feliz, para você amenizar a sua solidão, porque você tem uma falsa crença de que você está sozinho. E aí você vai ver que muitos cristãos vivem nessa cosmovisão. Ai, caiu por quê? Me senti sozinho. Ah, foi lá e transou por quê? Me senti sozinho. Ah, acessou pornografia por quê? Me senti sozinho. Já viu criança quando faz birra? Eu tenho sobrinho, eu não tenho filho ainda não, mas eu tenho sobrinho. Aí você vai ver, meu sobrinho pequeno, nossa, faz uma birra quando quer alguma coisa. Ah, eu quero, eu quero. Aí você vai ver crente, eu não estou falando dos novos convertidos, né? Que a gente ainda tem um pouquinho de paciência, tá? Você que é novo convertido, a gente ainda tem um pouquinho de paciência, tá caminhando, né, irmãos? Tá aprendendo, igual a criança, tá aprendendo a andar, tá aprendendo a não fazer mais cocô na fralda, tudo bem, todo mundo passou por esse processo. Agora o problema é, quando você está a 10, a 20, a 30, a 50 anos na igreja, lidando com os mesmos problemas, ou seja, você não nasceu de novo, porque aqueles que nascem de novo vão ter que crescer, esse é o processo da vida cristã. Então não dá para ficar ali, ai, me senti sozinho, ai, Deus, não, esquece, Deus não tem parte com isso, Deus quer filho maduro, Deus quer filho que tenha autonomia, você vai ter que crescer, você vai ter que aprender a lidar com o limite, você vai ter que aprender a dizer não. E aí é uma falsa crença que a gente acredita no sentido de que, os meus aconselhados são muito assim, né? O menino foi lá, caiu masturbação. Aí você pergunta, por que você caiu masturbação? Ai, porque eu me senti sozinho. Ué, olha a falsa crença. Se você é um cristão, nascido de novo, você está sozinho? Nunca mais. Por quê? Porque agora você tem uma comunidade do seu lado. Você tem um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha que coisa linda. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ou seja, você nunca mais está sozinho. Você pode estar lá em pecado, você pode cair em pecado. Quem está lá do seu lado? O Espírito Santo, que ele não sai de você, se você é nascido de novo. Então, às vezes a gente fica dando desculpa, principalmente na sexualidade, para não avançar e crescer. Ou seja, a gente vai ter que largar as coisas de menino. E crescer dói mesmo, gente. Você vai ter que abandonar, você vai ter que romper com esse sistema. E às vezes você vai ter que romper até com a amizade. Se você namora, às vezes você vai ter que cair fora desse namoro. Se você tá noiva, às vezes você vai ter que cair fora desse noivado, né? Se você casou, agora já era. É pedir Deus para transformar e ter misericórdia, né? Porque não tem como mais se separar, né? Porque casamento é igual trindade, não é? Casamento ali na ótica de Deus, Gênesis 1 e Gênesis 2, significa o quê? A trindade. Tem como você separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não tem como. Então, casamento é uma união para sempre, até que a morte os separe. Então, vivenciar, né, a nossa sexualidade de forma saudável, a gente contra esse sistema caído. É a gente fazer uma aliança com Deus. Fazer uma aliança com a santidade. É o que Jó fala, né? Jó tem um texto que ele diz que é muito lindo, né? Que Jó, ele vira e fala, fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não tenho o poder e o direito de cobiçar nenhuma donzela. Ou seja, a gente também precisa isso. Seja solteiro, seja casado, né? Porque às vezes a gente tem muito essa ideia. Ai, casou, resolveu tudo, esquece. Casamento não é para resolver sexualidade. Casamento não é para resolver crise de identidade. Casamento é para gente madura, tá? Homem, mulher, que já desenvolveu isso, né? Porque Deus, ele não é pedófilo para casar criança. Então, é a gente entender o seguinte, não importa o estado de vida que você esteja hoje, o estágio, né? Seja na adolescência, seja na juventude, seja jovem, casado, seja idoso, você precisa expressar a sua sexualidade de forma santa, pura, que vai honrar o nome de Deus. Você precisa aprender a se relacionar. Você precisa levar pureza para as pessoas. A sua mente tem que ser uma mente pura. Por mais que venham os maus desejos, esses maus desejos você joga na cruz, pela graça de Deus, e vai vivendo dia após dia. Pode passar. Estamos acabando, tá? O último slide. A queda, pode passar, é o que eu falei, né? Entrou o pecado no mundo, a estrutura e a direção, ou seja, depois da queda a estrutura não sofreu, né? Homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, né? Água continua sendo água, a terra continua sendo terra. Nada disso sofreu. O que sofreu foi a direção. A direção é o quê? É os nossos maus caminhos, né? Antes era Deus que dizia para Adão todas as coisas. Era Deus que dizia para Adão e Eva, né? A árvore que ele podia comer ou não. Hoje é a mesma maneira. O problema é que a gente virou as costas para Deus e a gente segue a direção que a gente quer, né? A gente vai seguindo, a gente escolhe, a gente vira as costas para Deus e fala, Deus, né, eu vou ser o Deus da minha vida. E aí a gente sabe a consequência disso, né, gente? Não adianta, a consequência disso é morte, a consequência disso é dor, a consequência disso é sofrimento. Então não adianta.
um conselho que eu dou para todos nós, né, inclusive para mim. Na vida cristã, para você ter uma sexualidade boa, saudável, passa por uma questão de obediência. Não é você fazer de repente porque você quer, não é você fazer de repente porque você está com vontade, mas é porque você é um filho obediente. Deus está à procura de gente obediente. É assim, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não estou com vontade, mas ainda assim eu vou ser obediente. Eu vou seguir essa direção. Eu vou seguir. O Senhor está mandando ir, eu vou. Deus, eu estou com medo, mas eu vou. Deus, eu estou ainda errando, mas eu vou. Deus, eu ainda não entendo, mas eu vou. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero te servir, eu quero te obedecer. E um coração quebrado e contrito, gente, Deus não rejeita. Ele fala isso. Ele fala que ele está à procura de gente assim. Né? Ele falou isso para a mulher samaritana. Né? Em João 4, a gente tem ali a história linda da mulher samaritana, né? Que era uma viciada sexual da época, que estava buscando saciar a sede dela em homens. Né? Talvez você esteja vivendo esse mesmo estilo. E aí o que Jesus fala para ela? Olha, a água que eu dou, você nunca mais vai ter sede. E aí ela acredita naquela palavra. Por isso que a fé é muito importante. Por isso que é muito importante essa crença daquilo que você acredita. Porque o único poder que o diabo tem sobre as nossas vidas é na mentira. Porque o diabo ele não tem poder nenhum, a não ser na mentira. Porque ele é o pai da mentira. Então, se você acreditar na verdade que é Cristo, ela vai te libertar. Você vai estabelecer essa fé no seu coração e a sua vida vai mudar. E aí ele falou para a mulher samaritana, né, que ele estava à procura de gente assim. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que vão adorar ele em espírito e em verdade, inclusive na sexualidade. Então, que a gente possa ser esses adoradores, né, achados, né, que o Senhor nos ache como esses verdadeiros adoradores que vão agora sair pelo mundo, né, cumprindo a grande comissão, que é ir por todo mundo, batizar. Batismo nada mais é do que enterrar a velha humanidade, ou seja, você vai enterrar o velho homem, aquele homem pecaminoso, aquele homem imoral, aquele homem que agora tinha prazer no pecado. Esse homem morreu, você vai batizar ele agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, ele não está mais sozinho, a comunidade está nele, o Espírito Santo vem para selar isso, né? E você vai sair agora pelo mundo anunciando essa verdade que você já acreditou. Você vai ensinar os outros a guardarem aquilo que você já tem guardado. E aí tem uma palavrinha que ele termina dizendo, né? E eis que estou com você todos os dias. Ou seja, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sofrer tentação. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sofrer com a queda. Mas lembra, isso tudo tem um prazo de validade. A redenção vai vir por completo e a gente vai retornar ao novo Éden, aonde não vai ter mais nada disso. Não vai ter crise de identidade, não vai ter confusão, não vai ter choro, não vai ter mau desejo, não vai ter nada disso. A gente vai poder viver na plenitude do que Deus criou a gente para ser. Mas até chegar lá, a gente vai lutar e a gente vai fazer o possível para honrar o nome do Senhor nessa terra, né? Porque foi para isso e é para isso que a gente está aqui. Tá bom? Amém, passei 5 minutos, eu acho que no mais era isso que eu queria trazer para vocês, né? Mais um bate-papo mesmo, né? Para a gente entender um pouquinho da sexualidade. É muito amplo, gente, estudar sobre a sexualidade, não vai ser nesses pouquinho de tempo aqui que a gente vai conseguir, né? Porque é um assunto que não tem como ser encerrado, mas eu já vou ficar feliz se vocês saírem daqui entendendo que vocês são discípulos de Cristo, que Cristo ama vocês demais, né? Que vocês nasceram com esse propósito de honrar e glorificar o nome de Deus em todas as áreas. Então, na mesma intensidade que, de repente, a gente louva a Deus ali dentro da igreja e adora, é a mesma intensidade que a gente tem que estar com ele na nossa sexualidade. Quando a gente está ali, de repente, sozinho, no banheiro, com a nossa namorada, no computador, tem que ser na mesma intensidade. O mesmo nível de adoração tem que ser para Deus. É isso, pastor. Amém, amém, amém. Gente, foi assim, um momento muito rico. Eu tô vendo o pessoal aqui dizendo, anotei, continua, pode continuar, muito. foi bênção, foi bênção. Amém. Gente, eu queria, depois desse momento, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar no chat aqui para a gente fazer para o Theo, ou abre aqui rapidinho, alguém que queira, levanta a mão aí para a gente ver. E aí eu abro aqui para você fazer a pergunta, claro, né? Se tiver. Eu acredito que tenha, né? Mas ninguém fez até agora, enfim. Mas se tiver, por favor, põe no chat, eu levanto a mãozinha para a gente te dar aqui a oportunidade para você perguntar, dentro disso que a gente trabalhou, né? Que a gente ouviu, que a gente foi
ministrado aqui nesse primeiro dia, né, da nossa semana aí de sexualidade. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Todo mundo está dizendo aqui que foi muito esclarecedor, que bom, claro, né? Que bom. Realmente, de verdade, foi muito esclarecedor, né? Bem tranquilo, bem didático, bem direto. Muito bom, de fato. Mas, às vezes, a gente pode ter alguma dúvida, né, Theo? Que seja tão assim uma besteirinha e, às vezes, é uma dúvida de muita gente, né? Eu não sei se tem alguém, mas se não, tudo bem. A gente vai já encerrar. Alguém? Neto, Sandra, Júlio, Dênia, Silvânia, Gessé, quem tiver. Júlio levantou a mão. Por favor, abra seu microfone e pode falar. Paz a todos, boa noite. Acompanhei aqui a palestra e foi excelente. Parabéns ao Theo, né, pela explanação, foi ótimo. Theo, você tem algum conselho prático para quando algum jovem vir comunicar a nós, né, como líderes deles, que ele caiu em pecado, que ele fez sexo com seu namorado, sua namorada? Como é que a gente pode agir, Theo, nesse sentido? Amém. Obrigado, Júlio, pela pergunta. É muito boa a sua colocação. Eu acho que primeiro a gente tem que, se a pessoa ela chega para nós, primeiro para confessar pecado, isso mostra que ela confia na gente. Então isso já é uma maneira da gente agradecer a pessoa pela confiança e a gente honrar essa confiança, né? Eu acho que de maneira bíblica, primeiro é acolher, fazer o que Jesus... Essa história que eu trouxe da ilustração da mulher samaritana, acho que seria um bom exemplo prático, né, para a gente fazer. Jesus, ele praticamente enfia uma faca dentro do coração da mulher samaritana, roda, tira, ou seja, e ela continua amando Jesus. Por quê? Ele fez isso de forma acolhedora. Então, a gente confronta por pecado, né, primeiro, você vai acolher a pessoa, né, você vai ver o que ela precisa naquele momento, e aí a gente vai se voltar para a palavra, né, a palavra de Deus, ela fala o quê? Uma vez que você confessar o pecado primeiro para Deus, você é perdoado. Então, é perguntar para esse jovem, para essa jovem, né, que foi confessar pecado. Já confessou pecado para Deus? Se ela não fez, né, orientar a fazer ali, né, nesse momento, orar junto, confessar o pecado para Deus, depois confessar para o irmão, que é o que ela está fazendo, né? Tiago 5,17, ele vai dizer, confessai seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então, primeiro, você confessa o pecado para Deus para ser perdoado, depois você confessa para o irmão para você ser curado, e depois você crê em 2 Coríntios 5,16, que fala que aqueles que estão em Cristo, né, nova criatura, as coisas velhas se passavam, e eis que tudo se fez novo. Então você vai acolher, você vai fazer esse momento ali da confissão de pecado, para ela entender, né, que aquilo que ela cometeu é pecado, biblicamente, você vai confrontar na palavra. E depois vai acompanhando, né, vivenciando isso, o que levou à queda. Eu acho que é fazer boas perguntas para que a pessoa ela saia dali reflexiva, né, o que levou essa pessoa à queda, por que ela caiu, qual foi os gatilhos, né, o que proporcionou. Lembrando que às vezes vão se tratando, né, da área da sexualidade, que vão ter quedas, que às vezes vão ter consequências que vão levar para a vida inteira. Então imagina alguém que foi lá, caiu, transou com alguém, né, vai ter que perguntar. Às vezes coisas que a gente acha que são, entre aspas, bobas, mas você vai ter que perguntar. E aí, transou com camisinha? Porque se não transou, pode ser que pode pegar uma infecção sexualmente transmissível, pode ser que engravida, pode ser... Então, as consequências, Deus vai perdoar? Vai, mas vão ter consequências que a pessoa ela vai sofrer. Então, eu acho que é ir por essa questão, né? Mas acho que, acima de tudo, você acolher com amor. Né, eu sei que eu brinco até falando essa coisa do confrontar, assim, vai ter o momento do confronto, né, a gente entender os atributos de Deus. Deus, ele tem vários atributos, às vezes a gente só fica no amor, porque Deus é amor, Deus ama, sim, ele ama, mas Deus é justo, Deus é santo. Então vai ter o momento de você ir lá e acolher e amar, sim, mas vai ter o momento que você vai precisar exortar, confrontar na palavra, mostrar o caminho, né, acho que o pecado em si, né, o termo, né, no original, o pecado é o quê? Você errar o alvo. Então, o pecado, ele não pode ser uma prática, um hábito comum da pessoa. Então, existe essa diferença, né? Uma coisa é a pessoa vivendo aquele mau hábito, outra coisa é realmente essa queda, né, de errar o alvo.
E aí mostrar para ela, né, que mesmo caindo, se ela se arrepender, existe a graça de Deus, né? E a graça de Deus ela é maravilhosa, né? O perdão de Deus é maravilhoso. Então ela vai ter que também fazer as pazes com ela, né? E se perdoar e entender que, cara, se você pediu perdão, ixi, todas as coisas se fizeram novas. E aí é lembrar da graça, trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Amar, colher, acho que não tem erro, não. Acho que de forma assim não tem uma regrinha, né? Assim, 5 passos. Não, você fazer o que Jesus faria, né? Jesus ia, acolhe, confronta o pecado, mas ele ama, né? E eu acho que é isso. Eu acho que não é desistir, principalmente pessoas que vêm com conflitos na sexualidade, tá, gente? Eu acho que diferente de outros conflitos, talvez na sexualidade a demanda vai ser maior, né? Principalmente para os novos convertidos, né? Uma coisa é os velhos que estão aí na igreja. Aí, né, é diferente. Agora, um novo convertido, principalmente na área de sexualidade, imagina, sei lá, uma travesti que se converteu, né, anos praticando ali né, na prostituição e agora vem para a igreja, vai cair mesmo. E aí tem que ter paciência também. A gente, né, tem que ter essa paciência em Deus para não viver uma codependência, achar que a gente é Deus na vida do outro e que a gente vai mudar a vida do outro, mas clamar a Deus por misericórdia, né? Eu acho que aquela palavra de Mateus, né, ser simples como as pombas, então você vai ser simples, né, acolher, amar, mas também ser prudente como a serpente, né, e trabalhar com quem quer, porque existe muita gente que é ladrão de tempo, dentro da igreja tá cheio, tá, de gente que não quer mudança, de gente que não quer abandonar pecado, então, essas pessoas é o que Jesus falou, sacode a poeira dos pés e vaza, você vai trabalhar com quem quer ajuda, aqueles que realmente querem e amam Jesus, tá, Júlio? Não sei se eu respondi, Júlio, mas acho que é mais ou menos isso. Muito boa, muito boa. Respondeu sim, Theo. Muito obrigado. Nada, Deus abençoe, meu irmão. Gente, se tiver alguém mais uma pergunta, a gente está encerrando. A gente tem aqui o horário, 9h30, né? Seria excelente se a gente pudesse passar, fazer a vigília, né? A noite da vigília sobre a sexualidade ia ser algo assim muito bom. Mas não pode, não dá, não é? A gente tem outras coisas também. Amanhã tem mais, né? Durante essa semana tem muitos momentos ainda para a gente ouvir mais um pouquinho sobre, né, sexualidade. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou abrir apenas mais para uma, tá certo? Se tiver, senão a gente vai começar aqui já a encerrar esse momento. Mais alguém, gente? Por favor. Até aqui ninguém apareceu, nenhuma mãozinha levantada. Então, quero aqui agradecer, né, ao Theo por essa disponibilidade, esse momento, né, que ele dedicou aí para a gente, para passar um pouco do conhecimento dele, da sua vivência, da sua experiência nessa área, né, da sexualidade. Louvo a Deus pela sua vida. Theo, conheci Theo lá na missão, né, Avalanche, quando a gente foi lá para fazer o curso. A minha esposa também, a Meire, né, também conheceu. Enfim, foi assim, lá quando a gente fez momentos excelentes, muito conhecimento, muita coisa, e louvamos a Deus por aquele momento que nós estivemos no Espírito Santo, né, lá na base. Então, assim, foi muito riquíssimo. Mas quero agradecer a Deus pela sua vida, que Ele continue te abençoando, tua família, tua casa, os seus projetos, né, o que Ele tem colocado, o que Ele tem direcionado. A minha oração é que Ele conduza perfeitamente como Ele é perfeito, né, e que tudo seja, receba a provisão necessária, o cuidado necessário para aquilo que o Senhor Ele tem estabelecido para a sua vida, para a vida da sua esposa, dentro desse projeto, desse ministério que Ele tem, né, atrelado à vida de vocês, né, que é grande, realmente imenso. E pode ter certeza que nós estaremos, sim, orando pela vida de vocês, né? Vocês estarão aqui em nossas orações. Eu sei que o Senhor fará muita coisa, né, nesse projeto que Ele tem colocado no coração de vocês, tá? Quero te agradecer, um grande abraço, tá certo? Muito obrigado mesmo. Amém, pastor, eu que agradeço. Amém. Gente, vocês, eu vou deixar o Theo falar um pouquinho, né, agradecendo, fechando, mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, estão com a gente está encerrando, né, esse momento aqui, riquíssimo dessa noite,
Eu tenho certeza, como eu estou vendo aqui, vocês escreveram, vocês estão mastigando, vocês estão, né, aproveitando tudo que foi colocado aqui, aproveitem, né, estudem, se dediquem. Até algumas pessoas estão perguntando se tem algum livro que você possa, né, indicar. Você vai ter a sua fala aí, você pode, as suas considerações finais e colocar aí algum livro para a gente. Por favor, Theo. Tá bom, amém. Eu que agradeço pelo convite, agradeço por esse tempo aqui, de estar com vocês, e que a gente possa colocar em prática, né? Eu acho que coisa boa é quando a gente ouve a Deus, né? E obedece a Ele. Então, eu acho que para a gente viver a nossa sexualidade de forma assim, saudável, a gente obedecer a Deus. A gente tem que entender que Cristo é a vida, né? Jesus, a vida é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E olha que coisa boa, né? Ele veio nos dar vida, e o Espírito Santo veio morar dentro da gente, a gente tem essa trindade maravilhosa. Então, que vocês possam entender o papel de vocês nessa terra. Todos nós temos uma missão, a gente tem um Éden, né? Assim como Adão e Eva, Deus deu o Éden para eles cuidarem, né, de forma prazerosa. Deus ele também nos deu um Éden, então que vocês possam descobrir qual é o Éden de vocês, que vocês entendam que vocês foram chamados, né, para gerar vida. A gente foi chamado para gerar vida, né, e a gente tem esse desafio aí, por onde a gente passar, que a gente possa deixar os rastros da vida e as pegadas da marca de Cristo, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês ricamente, que vocês possam crer na palavra de Deus. Acho que não tem outra coisa que eu poderia dizer, é crer na palavra de Deus, que Deus ele é maravilhoso. Se você crê, aí, filho, a terra, né, a semente vai cair, vai brotar e vai ser uma bênção, tá bom? Quanto aos livros, eu tenho sim indicação, tem alguns livros em PDF sobre sexualidade, eu vou mandar para a irmã Joabe, e aí ela manda para vocês, tá bom? Ok, obrigado. Gente, que o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir, e com essa primeira noite aqui do nosso conhecimento, que foi tratado, né, com a gente, foi passado, a gente possa caminhar, possa pôr em prática, né, começar em nós, né, que o Senhor nos ajude, e aí estendendo para nossas atividades, nosso exercício de liderança, e para aqueles que estão precisando, né, de ouvir, de ser acolhido. Eu sei que eu sempre tenho dito, né, vai ter momentos do nosso exercício de liderança que vai chegar, vai chegar de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto, né, vai ter momento que alguém vai chegar. E esses dias a gente está aqui ouvindo, né, instruções, está ouvindo experiência, vai ouvir muitas outras também, e que a gente vai estar aí colocando esse conhecimento dentro para a nossa vida, né, o conhecimento e é algo que é importante. Depois que a gente aprende, a gente tem, né, ferramentas aí para a gente trabalhar dentro dessa área, dessa temática que está muito forte, né? Forte no sentido de ser contrário àquilo que a Bíblia fala, né? Então, a gente está aprendendo, hoje aprendemos, durante essa semana nós vamos estar vendo, ouvindo, né, lendo sobre a sexualidade à luz da Bíblia. Theo, obrigado, todo mundo. Obrigado. Deus abençoe, boa noite, um bom descanso, e que amanhã nós possamos estar mais um dia louvando ao Senhor, acordado, bendizendo o seu nome, porque para isso nós fomos gerados na cruz do Calvário, para adorar ao Senhor. Gente, beijo no coração para vocês, boa noite e até amanhã no nosso segundo encontro. Boa noite. Deus. Paz, Deus abençoe. A paz, Deus abençoe, paz a todos. Senhor, amém. Pelo Meet eu tinha quantas pessoas? Poucas pessoas, 20 e poucas.